Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouco para vocês aqui a respeito de um dos meus animes favoritos, né? O meu top 10 em termos de anime. E o meu top 10 em termos de anime é um top 10 que eu acho que agradaria a quase todo mundo, seja fã de anime ou não seja fã de anime, tá? Por quê? Porque eu não sou um fã de anime. Então, os animes que eu destaco, que eu gosto muito, eu acho que eles estão completamente acima da média. Tá? Eles vão atingir um público muito maior. Então, se você, por exemplo, é um curioso de anime, porque a quantidade de animes que são publicados, gente, é infinita, é uma coisa assim absurda. Não vou nem falar no histórico dos animes que vem lá do iniciozinho dos anos 60, quando surgiram os primeiros animes. Mas os atuais. Nossa, quem tem IPTV sabe a quantidade de animes que são lançados frequentemente. E são sempre, normalmente, séries. Além dos longa-metragens, curta-metragem, uma série de... É uma enxurrada. Então, se você é um curioso, se interessou por anime, não é um garoto, não é uma criança, não é um pré-adolescente, você praticamente vai adorar as dicas do canal Coisa de Colecionador. Você vai adorar. Por quê? Porque eu não sou exatamente um fã de anime, então os animes que eu destaco são absolutamente impecáveis, sensacionais. E eu vou falar de um agora, hoje aqui, até por sugestão de um seguidor nosso, que é um seguidor que é muito bem informado, muito antenado. Aí ele já me sugeriu até um outro para falar do mesmo autor, e eu vou gravar um vídeo depois falando. O que eu quero falar para vocês hoje aqui é do Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, que é um anime, inclusive, que eu já gravei alguns vídeos falando sobre ele, mas agora eu quero fazer um panorama um pouco maior e uma resenha, uma opinião um pouco mais profunda sobre essa série extraordinária. Talvez eu vou correr o risco aqui, eu vou correr o risco de dizer que é a melhor série de anime. Isso é perigoso, tá, gente? Isso é perigoso porque eu tenho alguns, assim, que eu acho absolutamente sensacionais, que eu já citei aqui, que é o caso do Evangelion, que é o caso do Cyborg 009, que é o caso do Ghost in the Shell, que é o caso do Akira, né? Que são mangás e animes absolutamente sensacionais. Tem mais, tá, gente? É que agora foram esses que vieram na minha memória. Muito bem. Então, eu quero falar um pouquinho sobre Cowboy 009 por essa sugestão. Mas antes, como sempre acontece, eu preciso pedir a vocês, né? Nas nossas lives, inclusive, entre se inscreva no canal. Eu estou precisando de inscritos, tá? Não custa nada, é gratuito. E só você se inscrever no canal. Você pode acionar também o sininho para saber quando é que os vídeos novos estão chegando. A gente aqui no canal tem mais ou menos o hábito de publicar de uma forma bem rigorosa 2 vídeos longos por dia, e mais uns 2 shorts, 2 curtos por dia também. Logicamente, o short é só uma sugestão de um filme, de um anime, de uma série, uma coisa assim, tá? Então se inscreva no canal. Se você chegar no final do vídeo e gostar, bota o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. E também deixe o hype. O hype nos vídeos longos é a melhor ferramenta para alavancar o canal. Saber que realmente você gostou de uma forma diferenciada. Porque o gostei, o curtir, é mais fácil de você usar. Já o hype é um pouquinho mais complexo, você tem que estar muito mais interessado no vídeo para dar um hype para a gente, tá? Então eu peço muitíssimo a vocês para deixar o hype. E também tem o nosso clube de membros VIP, tanto no YouTube, no YouTube como no TikTok. Aliás, lembrando que a nossa plataforma tem uma força maior no YouTube. YouTube é o nosso carro-chefe. É onde tem todos os nossos vídeos, todo o nosso material. Mas estamos começando também no TikTok, porque tem um público muito grande que gosta da plataforma e eu quero atingir cada vez um público maior e de preferência com muito menos idade. Eu quero atingir o público mais novo, né? Apesar da diferença de idade, eu espero conseguir falar a linguagem da galera mais nova para poder trazer sugestões como o Cowboy Bebop, porque eu tenho absoluta certeza de que vai agradar a todas as idades.
é um anime para todo mundo mesmo. Bom, então, agora vamos falar um pouquinho aqui. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho do que eu tenho, que eu tenho aqui de material do Cowboy Bebop, que eu acho importante, né, apresentar um pouquinho do que eu já consegui colecionar. Porque depois que eu me apaixonei pelo Cowboy Bebop em 1998, 99, mais ou menos, né, que quando ele foi exibido basicamente lá no Locomotion, aquele canal argentino, né, de desenho, de animações, eu comecei a colecionar, procurar tudo que eu pudesse encontrar de Cowboy Bebop, que é uma coisa típica de colecionador, né? O colecionador, quando se apaixona por um item qualquer, ele começa a correr atrás do que tem disponível no mercado. E vai manter essa caça, essa prospecção, né? Esse trabalho quase que arqueológico de descobrir itens ao longo dos anos, tá? E eu já coleciono um bom material de Cowboy Bebop. Eu tenho até algumas estátuas do Cowboy Bebop que eu acho absolutamente sensacionais. Se você gosta demais do Cowboy Bebop, quer ver esse material, dá uma olhada nos vídeos do YouTube que tem ele lá, tá? Tem uma estátua grande dele, da feiva do Spike, né? Do Spike, que é o personagem principal, com a Faye Valentine. Tem um Spike pequeno também, muito bacaninha, tal, enfim. Um dos primeiros itens que eu consegui foi esse aqui, um Anime Guide. Anime Guide é um guia do anime, né? Um guia do anime que traz uma síntese dos episódios e algumas curiosidades, tá? É bem legal isso aqui, é em inglês, tá? E não é nada novo, é bem antigo, é da época mesmo, do início dos anos 2000, quando saiu esse Anime Guide aqui, que é o volume 1. É coisa de colecionador, é difícil. Às vezes o volume 2 eu não consegui. Até hoje eu não consegui esse volume 2 e tenho muito interesse em ter, tá? É a publicação americana, está em inglês, tá? Então, né, tem uma limitaçãozinha para o brasileiro, mas eu acho que também, né, a gente no Brasil tem que entender que a gente tem que falar pelo menos 2 línguas, tá, gente? Isso é uma coisa que até fica a dica para vocês. O brasileiro, como o europeu, no mínimo fala 2 línguas, no mínimo. Normalmente eles falam 3, 4 línguas. Tudo bem, porque lá é muito mais fácil, né? Porque é tudo muito mais próximo e tal. E para eles se locomoverem lá na União Europeia, o ideal é eles saberem todas aquelas línguas lá, né? Facilita muito, não tenha dúvida. Desde o berço você já. O Brasil já é um país gigante, quase o tamanho da Europa. A Europa quase cabe no Brasil, então é mais difícil a gente ter essa percepção da necessidade de ter pelo menos mais uma língua. Eu diria 3, porque é a língua portuguesa, que é a mais importante, a língua inglesa e a informática, que é uma linguagem mais do que fundamental. Muito bem. E aí o Cowboy Bebop, a gente pode falar aqui agora um pouquinho da série. Aqui é um DVD que eu consegui da série, dos 26 episódios. É uma série com 26 episódios. Vamos fazer aqui uma pequena sinopse, né? Pequena sinopse para quem ainda não assistiu Cowboy Bebop. E eu tenho certeza que muita gente que não assistiu, tá? O Cowboy Bebop são 26 episódios, baseado num grupinho que vai se formando durante a série, tá? Que são esses 4 personagens aqui. Eu diria até 5, porque o cachorro também tem uma importância na história, na série, né? Então aqui nós temos o Spike, aqui o Jet, aqui a Faye e aqui a Edward, né? A Edward, além de ter o cachorro que é o Wine. O Wine, que também é muito importante. Vou botar aqui também a capa traseira. Aquele, veja bem, ele tem um traço que logicamente é japonês, não tenha dúvida, mais até pelo corpo, mas o rosto, se vocês perceberem, não tem aquele clássico olhão, né? Que é um clássico da animação japonesa, que a gente identifica logo uma animação japonesa pelos grandes olhos. Aqui, por exemplo, você percebe que só a Edward tem esse olho um pouco estilo japonês, mas a Faye não tem, o Jet não tem, se assemelham até mais ao conceito de desenho americano, né? Ocidental, vamos falar assim, né? Ocidental, e nem o Spike. Aqui atrás vocês percebem também que não tem. Bom, mas então eles são um grupo que vai se formando, que são, na verdade, eles são grandes trambiqueiros, eles são trambiqueiros, né?
eles se intitulam caçadores de recompensas. Que recompensas são essas? No ano em que se passa a história, é muito no futuro, eu não me lembro qual é, se tem o ano definido, tá, gente? Desculpa. Alguma coisa bem no futuro, né, futuro bem distante, existe até um programa de televisão que anuncia criminosos, grandes vilões, grandes bandidos, né, que estão sendo procurados pela polícia. Então a polícia meio que terceirizou esse serviço de caçar criminosos pelo universo, né, porque o palco de fundo do Cowboy Bebop é o universo, não tem um planeta. Eles estão andando por diversos planetas, eles vão a diversos planetas do Sistema Solar e até fora do Sistema Solar, caçando esses, mas o Sistema Solar é a base, tá, gente? A gente pode dizer que a maior parte das aventuras vão acontecendo em alguns planetas e alguns satélites do Sistema Solar. Aliás, é uma belíssima aula de astronomia, tá? Quem gosta de astronomia também vai gostar do Cowboy Bebop por causa das referências que eles fazem dos planetas mais importantes do Sistema Solar e também dos seus satélites, né? Porque Júpiter e Saturno, por exemplo, os dois maiores planetas do Sistema Solar, eles têm satélites que são quase tão grandes como a Terra, são satélites muito grandes mesmo, tal, muito importantes. Marte também tem satélites, né? Phobos e Deimos, né? Que também tem sua relevância, tal, enfim. E, de certa forma, no universo de Cowboy Bebop, né, todos os planetas foram colonizados, tá? E eles vão andar por esse troço todo aí. É bem legal, é uma aventura sensacional. Tem aventura, tem ação, tem comédia pra caramba, tem drama pra caramba, tem romance. É o que eu sempre falo, as grandes produções, os melhores filmes, as melhores séries não cabem numa caixinha. Ah, é ficção científica. Não é. Tem muito mais do que a ficção científica em Cowboy Bebop. Então eles são caçadores de recompensa e andam por esse sistema solar aí caçando, se metendo em diversas confusões, e eles entre si também têm personalidades muito bem definidas, né? O Spike é o malandrão, é o esperto, é um grande lutador, ele é um lutador excepcional, um cara que manuseia qualquer tipo de arma, é um grande piloto, pilota quase qualquer coisa, tal. O Jet, que é o parceiro dele desde o início, o companheiro dele mesmo, é a dupla dinâmica ali, também é um ex-policial, né? O Spike seria o quê? Seria até um ex-criminoso, um cara que teve ligado com uma máfia, por questões de família, não por vontade própria, não por intenção dele, mas ele teve uma conexão e depois ele se desprende dessa máfia e vai combater criminosos, né? Vai caçar criminosos, não com o melhor dos ideais do mundo, que seria combater o crime. Não tem nada a ver com o Batman ou com o Capitão América ou com, sei lá, com o Demolidor. Não. Mas, de certa forma, eles fazem uma coisa boa, porque eles caçam grandes criminosos, e geralmente são criminosos com uma bagagem de crime enorme, gigantesca. E são anunciados por um programa de televisão, que, né, um alô cowboy lá, que eles são chamados de cowboy, esses caçadores de recompensa, e anuncia o valor da recompensa por aquele criminoso. É uma ideia bem interessante, que eu não me lembro de ter visto em outra série, antes do Cowboy Bebop, e até depois também, não lembro, mas é excepcional. O traço, o desenho é muito legal. Aliás, é uma marca do Shinehiro, né? Gente, se eu falar errado japonês aqui, vocês me perdoem, tá? Porque esse negócio de nome japonês é terrível. Acho que é Shinichiro Watanabe. O Watanabe é mais fácil. O Watanabe, que é o criador da série, realmente começou a trajetória artística dele realmente lá no topo, porque ele praticamente começou com o Cowboy Bebop. Ele tem um anterior, mas que é co-direção, é o Macross, né, que eu até não conheço muito bem. Mas o Cowboy Bebop, ele já começou por cima, é a melhor série que ele já fez. Eu até fiz aqui eu fui buscar aqui na internet o que mais ele fez, e aqui está bem até descrito, né? Que ele fez outras séries que normalmente, pelo que eu observei, tem um traço muito bonito, é uma animação muito bonita, muito sofisticada, com um traço bacana, com uma movimentação muito bem feita, um trabalho de luz e sombra espetacular que tem no Cowboy Bebop e tem nas séries dele. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a última série dele, 2025, a série Lazarus, tá? Depois eu falo isso em outro vídeo.
Mas isso é a marca do Watanabe. O Watanabe realmente é um artista plástico excepcional. Todas as séries dele, eu diria que visualmente elas são muito bonitas. Infelizmente, no conteúdo, não é bem assim. No conteúdo, Cowboy Bebop é top, topíssimo, como o pessoal gosta de falar, né? Topíssimo, é sensacional. Porém, as outras, e a história dele também é sensacional, né? Aí não tem porém, a história também é sensacional. E, além disso, Cowboy Bebop é uma série que, obrigatoriamente, você tem que ver 2, 3, 4, talvez 5 vezes para apreciar a complexidade da série. Por quê? Quando você assiste da primeira vez, você quer entender a história, você quer entender o que está acontecendo, né? Isso aí é normal. E a história é muito bem elaborada, né? As ideias são muito legais, a narrativa é muito bem feita, que eu sempre falo para vocês. Ter uma boa ideia para uma história não significa realizar um bom produto. Você pode ter uma boa história e fazer uma história e narrar de uma maneira completamente desastrosa e acabar com a história. Então, ele tem uma boa ideia para cada episódio e ele narra muito bem isso daí. Outra coisa que é interessante no Cowboy Bebop é que os episódios, apesar de eles terem uma leve conexão, na verdade, eles não são diretamente interligados, eles são meio que independentes entre si. Apesar de que a história, mais ou menos, vai evoluir ali, tá? Os personagens vão crescer durante os episódios, você vai conhecer mais deles, do passado deles, né? Vai ter um episódio mais dedicado a um episódio mais dedicado a outro. É uma estrutura de série muito boa, excepcional. Diferente do mais novo dele, tá? Já vou deixar esse spoiler do meu próximo vídeo quando eu falar do Lazarus. O Lazarus, infelizmente, não consegue essa estrutura tão independente e, ao mesmo tempo, tão coesa, tá? Que os episódios se fecham, ou seja, eles conseguem manter aquele ritmo de narrativa muito pungente até chegar a um final bacana, legal, que te obriga a ir para o próximo episódio e mantendo essa coesão entre os episódios, né? O Lazarus, isso aí, essa fórmula não funciona porque os episódios contam a mesma história e vão se alongando no meio, que isso aí também não é legal, né? Muito bem, então eu acho que aí eu já fiz um bom resumo da história, já mostrei aqui para vocês esse boxe maravilhoso aqui, espetacular, que infelizmente, como a gente sabe, né, no Brasil um boxe desse top aqui, ainda mais de uma série pouco conhecida, é difícil sair no Brasil. Aqui tem 5 volumes, são 5 volumes do Cowboy Bebop, que coleciona os 3 primeiros que são baseados na série original, e depois os 2 últimos que são pequenas histórias que foram feitas por causa do sucesso da série. Deixa eu mostrar o outro lado da caixa aqui para vocês também, sempre com os 4. Aliás, aqui o cachorro aparece, aqui o cachorro aqui. Aqui ele também aparece, mas aqui ele está um pouco mais apagado. Então, essa edição americana, essa edição aqui é americana, The Complete Manga Collection Cowboy Bebop, tá completíssima aqui mesmo, é linda essa coisa. No máximo eu posso reclamar que o papel não é de alta qualidade aqui não, mas o acabamento ficou muito legal, muito bacana mesmo. Já mostrei isso aí num vídeo lá no YouTube, tá, gente? No YouTube tem um vídeo mostrando essa edição por dentro. Aqui, a edição pobrinha, que é a edição nacional, a edição brasileira. Eu até vou confessar para vocês que a JBC até me surpreendeu lançar isso aqui no Brasil, porque nunca teve muito apelo, né? E a JBC também não investiu muito, porque se investir nessa série, meu amigo, vai todo mundo querer continuação, porque é sensacional. Mas a JBC chegou a lançar esse boxezinho aqui, que também contém todas as histórias daquele grandão, mas olha a diferença. Aqui, edição americana e edição nacional. Mas eu até entendo que eu falo sempre, o público brasileiro não tem o poder aquisitivo do público americano. Então não tem condição de ficar gastando muito dinheiro com quadrinhos, com mangá, com o que for, né? A gente entende. Até por isso no Brasil também o mercado de CD, de DVD, de Blu-ray é incipiente, é muito pouco mesmo. Praticamente não vale a pena lançar no Brasil porque não vende. O público brasileiro é um público muito pobre. É a realidade, né? Eu também, né? A gente tem que se virar nos 30 para ter essas coisas. E isso aqui, eu também corri atrás para conseguir e graças a Deus eu consegui.
É uma edição bem mais simplesinha, mas também tem no nosso canal se você quiser ver. Nos comentários, comenta o que você quer saber mais, tá? Vamos colocar nos comentários. Já mostrei para vocês aqui o DVD com a série completa e não posso deixar de falar do filme, o longa-metragem. Né? Cowboy Bebop chegou a fazer um sucesso, pelo menos lá fora, né? Lá no Japão principalmente, e chegou a ganhar esse longa-metragem que é de 2001. A série de 98 e isso aqui é o longa-metragem de 2001. O longa-metragem não tem uma conexão muito grande com a série não, tá? Não, cronologicamente ele não tem uma conexão, tá? Eu acho até que, assim, avaliando o filme, esse longa-metragem se passa um pouco antes, ou no meio da série, mais ou menos, tal, porque ele usa os mesmos personagens, mas conta uma história bem independente mesmo. Mas é excelente, excelente. Se você no seu streaming achar a série ou achar Cowboy Bebop, o filme, você vai gostar. Existe também um live action do Cowboy Bebop. Existe também um live action do Cowboy Bebop, mas, sinceramente, não tem o mesmo charme, não tem a mesma graça, o mesmo impacto que a série e o longa-metragem de animação, de anime, né? Outro detalhe que eu não posso deixar de falar, apesar do vídeo já estar um pouco longo, é a trilha sonora do Cowboy Bebop, que é uma trilha sonora absolutamente espetacular, totalmente baseada em rock, em jazz, em blues. Isso é o que toca no Cowboy Bebop. A trilha sonora do Cowboy Bebop funciona independente, totalmente independente da série. Você pode ouvir a trilha sonora sem ver a série. É absolutamente sensacional. Não tenha dúvida nenhuma, funciona bem demais, tá? Além disso, eu também posso citar para vocês que, por isso que eu digo, Cowboy Bebop tem que ver 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Primeira vez você vai ver a história. Na segunda vez você vai prestar atenção mais na arte, na narrativa visual. Depois você vai prestar atenção talvez na trilha sonora, que é espetacular. E aí tem alguns detalhes, que é, por exemplo, as referências musicais. Os títulos dos episódios são sempre baseados em música, em jazz, em rock, em blues. São sempre citações mais ou menos nesse sentido aí, com muita referência nesse sentido mesmo. A história é sensacional, os personagens são todos muito legais, muito impactantes. O Spike, o Jet, a Faye, a Edward, que é uma criança muito estranha, né? Ainda me lembro do próprio Spike dizer assim, criança estranha, gente, porque ele é um mago da informática, né? É um hacker, né? Ela é um hacker, tal, não sei o quê. E o cachorro é mega inteligente, ele é produto de engenharia genética, então é extremamente inteligente e às vezes até passa a perna em todo mundo ali, nos outros, né? E tem muitos reveses, eles se dão muito mal em muitas situações. Eu acho até que eles se dão mais mal do que bem, né? E o final da série é extremamente dramático, extremamente romântico, tá? Porque no passado deles tem alguns dramas de casos de amor mal resolvidos, vamos falar assim, né? É uma série excepcional, principalmente para adultos, tá? Para adultos. Mas vai agradar ao público, assim, a partir dos 15 anos, o Cowboy Bebop já vai ter um bom impacto. Ainda mais se tiver alguém orientando a pessoa, mostrando alguns pontos especialíssimos dos episódios. Tá bom, gente? Fica aqui mais esse longo vídeo falando do Cowboy Bebop, porque eu achei que cabia mais informações sobre essa série, que eu gostaria muitíssimo que até voltasse a ser produzida, logicamente, por um bom escritor e com uma arte como a do Watanabe, que realmente a arte dele é espetacular, muito legal mesmo. Mas a história precisa manter aquele estilo de 98, o que eu acho um pouco difícil hoje em dia, devido a questões ideológicas, né, que infelizmente houve um enviesamento muito grande nas narrativas atuais, e provavelmente a série de 98 hoje em dia seria muito censurada, né, porque não atende aos padrões exigidos, padrões ideológicos hoje em dia exigidos. Não é questão de ter violência demais, ou agressão demais, ou, sei lá, sexo demais, não.
é meramente porque ela não atenderia aos padrões ideológicos hoje em dia que são exigidos padrões ideológicos, e a série original talvez nem atingisse esses padrões. Mas você pode assistir o Cowboy Bebop e depois nos comentários colocar a sua opinião. Tá bom? Gostou? Não gostou? Faz parte da brincadeira. Se inscreve no canal, por favor. Até a próxima.